E aí, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aula de hoje, a intenção subjetiva e a prosperidade. Pessoal que está chegando aí, aqui eu vou falar com o pessoal do Instagram, aqui eu vou falar direto com o pessoal do YouTube, então se eu estiver movimentando de um lado para o outro aqui, é porque eu estou dando atenção para o Instagram aqui, e aqui eu vou estar dando atenção para o pessoal do YouTube, tá, pessoal? O que a gente precisa esclarecer hoje? Primeiro ponto, a diferença entre a intenção subjetiva e a intenção objetiva. O que isso tem a ver com a nossa prosperidade? Vamos esclarecer esse ponto aqui para poder ficar bem claro antes da gente entrar no conteúdo. Primeiro, o que é a sua intenção objetiva? É aquilo que você almeja no seu trabalho, na sua vida. Por exemplo, a busca pela prosperidade é um objetivo comum, é uma intenção objetiva da maioria de nós aqui. Eu creio que quase todos nós aqui tenhamos a intenção objetiva, aquela que está dentro da sua mente consciente, de atingir a prosperidade. No entanto, nós nos deparamos com diversos obstáculos internos que nos impedem de alcançá-las. O que são esses obstáculos internos? Obstáculos que estão enraizados em nossas intenções subjetivas, que, embora inconscientes, elas influenciam nossas ações e resultados. São traumas, são crenças limitantes, e quando há esse conflito entre a intenção subjetiva e a intenção objetiva, é que ocorre a tão famosa, tão conhecida autossabotagem. Correto, pessoal? Então nós vamos bater um papo poderoso sobre isso, que é muito importante que a gente aprenda o que está por trás da nossa mente da nossa intenção subjetiva, da nossa mente subconsciente, que nos impedem de tomar as ações necessárias para que a gente alcance, para que a gente pratique as ações necessárias para alcançar os objetivos que estão na nossa mente consciente. Correto? Primeira coisa, a gente precisa entender, está muito claro, quais são as nossas intenções objetivas na nossa mente. Cada um tem um objetivo que persegue. O pessoal aqui do Instagram, cada um de nós aqui tem um objetivo que persegue. Esses são a nossa intenção objetiva. No outro lado, nós temos as intenções subjetivas, que são aquilo que estão enraizados na nossa mente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender como que funciona isso mais ou menos. Vamos imaginar que você tem o objetivo de conquistar uma namorada, tá? Aqui a gente está falando aqui para homens e mulheres, nós vamos usar o exemplo que a gente tem a intenção de conquistar uma namorada. Acontece que essa é a nossa intenção objetiva. Só que dentro do nosso subconsciente, lá na nossa adolescência, a gente foi bloqueado com diversos apelidos constrangedores, de dizendo que você é feio, de dizendo que você é tímido. Então você ficou com aquilo enraizado. Então o medo de ser rejeitado, o medo de você não ser correspondido, a sua intenção objetiva é conquistar aquela menina. A sua intenção subjetiva é o medo da rejeição. Então o que acontece? O seu cérebro vai te privar de passar por esse desconforto, de passar por esse medo. O que vai acontecer? Ele vai te autossabotar. Ele vai impedir que você tome as ações necessárias para alcançar o seu desejo objetivo, que é conquistar aquela menina. Porque ele quer te proteger de passar pelo desconforto, de passar pelo trauma de ser rejeitado. Porque lá no seu subconsciente, lá na sua adolescência, você foi bloqueado com apelidos constrangedores, de maneira que as pessoas acham que está na sua mente, que você pensa que as pessoas acham que você é feio, que você é desajeitado, que você é desengonçado, que você é tímido, que você não sabe conversar direito. Blá, blá, blá. São diversos tipos de traumas que podem estar na sua cabeça. De maneira que impede você de
praticar as ações que vão te trazer o seu desejo que está na sua mente consciente. E isso aí é a famosa autossabotagem que impede que a gente tenha diversos resultados na nossa vida. O que é autossabotagem? Quando há um conflito entre as nossas intenções objetivas e subjetivas, é que ocorre a autossabotagem. Vamos trazer aqui agora para um exemplo do mundo dos negócios. Vamos imaginar que você deseja ter um sucesso profissional em determinada área da sua vida. Ok? Conscientemente, você vai fazer tudo que está ao seu alcance para você ter sucesso no seu trabalho, na sua empresa, qualquer que seja o empreendimento que você faça. Dentro do seu subconsciente, você pode procrastinar e evitar oportunidades por um medo inconsciente de fracassar ou de não ser bom o suficiente. Por quê? Porque lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, que é onde ocorre o maior número de bloqueios, você foi constrangido. Alguém falou que você era burro, alguém falou que você não era bom o suficiente, as suas notas na escola eram aquém da maioria dos outros alunos. Você levou bomba na escola, você repetiu tal série. Esses eventos traumáticos fez com que você achasse que você não é tão bom quanto as demais pessoas. Então o medo de fracassar, o medo de perder, vai te autossabotar. É aí onde ocorre o conflito entre a intenção objetiva, que é aquilo que a gente procura, e a intenção subjetiva, que é aquilo que está enraizado nas nossas crenças limitantes, nos nossos bloqueios emocionais. Compreenderam, pessoas? Compreenderam, pessoal? É por isso que ocorre a autossabotagem na nossa mente, por isso que tanta gente procrastina, tanta gente boa tem intenção de fazer, mas porque foi bloqueado lá atrás. Porque, gente, grupo de amigo, de adolescente, é um problema seríssimo. Se eles te colocaram um apelido de feio, de desengonçado, de burro, suas notas eram baixas, isso e aquilo, você ficou bloqueado. Dentro da sua mente subconsciente, você não vai querer fazer porque você vai ser rejeitado, porque você tem medo de perder, que você tem medo de fracassar naquilo que você está fazendo. Então agora a gente vai para um ponto muito importante, muito desafiador das nossas aulas, que é identificando as crenças limitantes e ressignificando. Eu peço que vocês prestem muita atenção nisso, que se isso aqui ficar bem entendido, vocês vão conseguir voltar na origem do problema, prestem atenção nessa palavra, voltar na origem do problema que te bloqueou, que te colocou uma crença limitante no seu subconsciente, e a partir daí, esse problema vai deixar de existir. Porque a partir do momento que você der outro significado para essa crença, você vai entender que aquilo não era uma verdade absoluta. Que aquelas pessoas que te bloquearam, eles estavam avaliando através das lentes deles. Por exemplo, vamos entender esse exemplo aqui. Vamos supor que as pessoas, se você tinha um apelido de feio, um apelido de desengonçado, qualquer que seja um apelido, aquilo te bloqueou, aquilo te deixou tímido para poder conquistar uma menina, por exemplo. Você tinha vergonha de chegar nas pessoas por medo da rejeição, porque inconscientemente você já se achava feio, você já se achava desengonçado. Agora, primeiro ponto aqui, né? Vamos seguir aqui com o conteúdo da aula. Identificando a crença limitante. Então vamos imaginar que você tem essa crença, que colocaram no seu apelido lá na escola de feio, de desengonçado, nome de bicho. Na minha adolescência, meus amigos tinham tudo nome de bicho. Se colocaram você com o nome de um bicho muito feio, você fica bloqueado. Você tem vergonha de conquistar outras pessoas. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Se você foi bloqueado como burro, como menos capaz, como notas baixas, você procrastina as ações que vão te levar para aquele objetivo com medo do fracasso. Então, primeiro ponto, identificando as crenças limitantes. Eu vou usar o exemplo aqui do adolescente que foi bloqueado como feio, como desengonçado, porque isso é muito comum e as pessoas podem entender isso de uma melhor maneira, porque esse assunto é um pouco complexo
E as pessoas precisam de exemplos práticos para poder compreender exatamente aonde que eu quero chegar, tá? Então vamos ao exemplo do menino que foi bloqueado como feio, como desengonçado. Ele tem vergonha, ele tem medo da rejeição. O fato dele ter medo da rejeição impede que ele se aproxime de outras garotas. Às vezes a mulher da vida dele está na frente dele ali e ele não vai porque ele tem medo de ser rejeitado. Às vezes a menina está até esperando a aproximação dele e ele lá está tremendo por dentro, o coração do cara está acelerado, o bicho está suando frio na mão. E às vezes ia ser uma conversa agradável, uma conversa suave. Os dois têm a intenção objetiva de se conhecerem. Mas o obstáculo dentro dele, a intenção subjetiva que está dentro daquela cabeça, dentro daquela mente, é de não ser rejeitado. Logo, ele não vai tomar o passo. Logo, ele não vai ao encontro de conhecer a menina com medo da rejeição. Agora, próximo ponto, e aqui o mais importante da aula, que a gente precisa entender. O ponto 2 aqui agora e o ponto 3 são os mais importantes. Questionamentos e validade dessas crenças. Primeiro ponto, quem te colocou essa crença de feio? Amigo, foi aquele grupo de alunos lá da sala, da aula da 5ª série, da 6ª, da 7ª série, que o objetivo deles é achincalhar com o outro. O objetivo deles é zoar com o outro. Às vezes você nem é feio nada não, mas o cara tinha que falar que você é feio para poder rir no meio da turma ali. O engraçado no meio da turma de adolescente é dar risada da desgraça do outro. Então quando você coloca luz sobre aquela crença, que você olha para aquilo de um ponto de vista fora do seu, que a gente chama aqui no desenvolvimento humano, que você sai de si e atua como observador, que você vê a big picture, que você vê a imagem inteira como um todo, você vê que aquela crença não faz o menor sentido. Uma pessoa pode achar você feio, mas isso ele está te olhando através das lentes dele. Outra menina pode achar você bonito. Existe feio e bonito, é um gosto. Então não existe fulano é feio, fulano não é feio. Isso é uma crença limitante que se você olhar com os olhos do observador fora da sua... De dentro de você, se você olhar por fora, ver a big picture, você vai ver que é uma crença falsa, que aquelas pessoas só colocaram aquele apelido no você para zoar, para rir, para te achincalhar. Na hora que você tem essa eureka, né, que a gente chama, na hora que você realiza que aquela crença limitante, ela é falsa, ela não é verdadeira, e agora que vem o pulo do gato, você vai voltar lá na origem do problema, vai se lembrar de quando você foi chamado de feio, quando botaram no seu um apelido de bicho feio, de desengonçado, de magrelo ou de gordo. Você vai entender que aquilo ali não é verdadeiro e vai dar outro significado para aquela crença. Ao invés de você trazer aquilo para o coração, você achar que você é realmente aquilo, você vai falar... Aqueles são aquele bando de otário que estava zoando, que estava chincalhando. Óbvio que isso não faz o menor sentido. Hoje que você já é adulto, você vai entender que aquela crença não faz o menor sentido. Era a galera zoando. Na hora que você volta na origem, que você lembra do dia, que você lembra dos apelidos, você lembra de fulano de tal, te colocando naquilo, que você vai ver que aquilo era uma brincadeira, a crença... Você volta na origem, você dá outro significado para a crença, acabou a crença. A partir desse momento, gente, isso que eu estou falando para vocês é muito poderoso, aconteceu comigo diversas vezes na minha vida. Eu tinha diversos bloqueios. A partir desse momento que você consegue dar um novo significado para aquela crença, que você tira a validade da crença, que você olha de fora com os olhos de um outro observador, e vê a big picture, que aquilo ali não tem validade, você está livre da crença. E você vai estar livre para poder praticar as ações em busca de alcançar os objetivos da sua mente consciente, os objetivos da sua intenção objetiva, porque vai deixar de existir a autossabotagem que está dentro da sua intenção subjetiva. E você vai substituir essa crença.
Ah, eu não sou feio coisa nenhuma, não. Olha o tanto de namorada que eu já consegui depois que eu fiquei adulto. Olha o tanto de coisa que eu já conquistei. Olha o tanto de gente que gosta de mim. Acabou a crença. Você vai começar a substituir aquilo por crenças que não são crenças sabotadoras e que são crenças positivas. Correto? E aí acabou o seu bloqueio. Agora, sempre que você se sentir... Só que isso aí não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Né? Você vai ter que, sempre que você sentir desejo de procrastinar na sua tarefa do dia, sempre que você sentir um pé atrás antes de se aproximar de uma possível namorada, você vai ter que voltar lá na origem e ressignificar a crença limitante. Não é só uma vez na vida, é uma prática contínua, prática contínua e reforço. No mundo dos negócios, se você empreende alguma coisa, eu, por exemplo, era esse. Eu era um procrastinador crônico, eu fiquei preso no meu bloqueio de procrastinação por anos. Por quê? Eu tinha medo da crítica alheia, eu tinha medo do que as pessoas iam falar, eu tinha medo de não conseguir o resultado desejado. Então, inconscientemente, eu me sabotava. Porque até na minha adolescência, eu tinha notas baixas, porque eu era realmente muito mau aluno na minha adolescência, então eu tinha notas baixas. Outras pessoas me colocavam como menos capaz, porque a minha nota era mais baixa do que a maioria dos alunos na escola. Então, você acaba tendo esse sentimento de menos-valia. Até o dia que eu fui lá na minha infância e coloquei isso na minha cabeça. Não, o que esses caras estão falando aqui não faz o menor sentido. Eles estão me avaliando de acordo com a lente deles. Porque não existe uma verdade absoluta. Existe a opinião de quem quer que seja. Quem já ouviu aquele ditado? Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É porque Pedro está te julgando através das lentes dele. Então, meu amigo, essa crença que eles te colocaram, ela não existe. Ela é nada mais, nada menos do que a opinião de fulano de tal. E quando você põe esse significado em cima do seu bloqueio, ele acaba. Aí o que acontece? Você tem que praticar, prática contínua e reforço. Aí você vai começar a fazer as ações que te levam para o seu objetivo, porque você não tem mais aquele bloqueio. Aí cada vez que você vai fazendo as suas ações, cada vez que você vai alcançando resultados, a sua autoestima sobe, a sua autoconfiança cresce, porque o resultado cura. Cada micro resultado que você tem, cada pequena vitória que você tem no seu dia de trabalho, no seu caminho, na sua caminhada, cada avanço, vai jogando aquela crença limitante de eu não sou capaz, de eu não sou bom o suficiente por terra. E é isso que funciona, e é isso que interessa. O pessoal do Instagram tá interagindo aqui, ó. Movimento Pio Vita. Top. Obrigado aí, amigo. Tamo junto. Isso é importantíssimo. Isso precisa ficar claríssimo na nossa mente. Vocês estão compreendendo aqui, ó, povo do YouTube? Agora vamos para os benefícios de alinhar as intenções subjetivas com as intenções objetivas. O maior objetivo, o benefício, eu já te falei, você vai ter autoconfiança renovada, você vai recuperar a sua autoestima, seja no mundo afetivo, seja no mundo dos negócios. Correto? Então, primeiro benefício, recuperação da sua autoconfiança. Olha lá, isso aí é o meu amigo Paulo lá da Itália que está participando da live aqui. Tamo junto, amigo. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Segundo benefício de alinhar as intenções subjetivas com as objetivas. Redução da autossabotagem. Você vai parar de se autossabotar. Quando você entender que aquela crença era brincadeira de criança, era menino te botando apelido, acabou, a crença não existe mais. Você já deu outro significado para a crença, você viu que aquilo ali não corresponde à realidade. Que existe feio, existe bonito, mas isso é na cabeça de outrem. Outrem, a mesma pessoa, ela é feia e ela é bonita ao mesmo tempo. A mesma pessoa é burra e é um mega inteligente ao mesmo tempo, depende da cabeça de quem está te avaliando. Por exemplo, na cabeça do Einstein, eu sou burro.
Claro que eu sou burro. De acordo com a mente do Einstein, eu sou burro. De acordo com a mente do fulano de tal ali, que não teve escolaridade, eu sou inteligente. E aí, eu sou burro ou sou inteligente? Não existe, eu sou os dois ao mesmo tempo. Então, essa crença não existe. Isso não me impede de fazer as ações em busca do meu objetivo mais. Porque eu dei outro significado para a crença. Mesmo tendo outras pessoas me colocando apelido de burro, eu tendo notas baixas na infância, eu simplesmente não me preparei direito para aquele momento, para aquelas provas. Eu tinha minha energia estava em praticar esporte, em fazer outras coisas. Enquanto você não se encontrar naquilo que você quer, enquanto você não se encontrar naquilo que você foi chamado, seus resultados vão ser abaixo da média na maioria das coisas. Porque você não coloca a energia necessária naquilo. Você não coloca todo o seu esforço porque aquilo não mexe com você, aquilo não é o seu negócio, aquilo não é o que te move, não é o seu desejo ardente. Correto? Vou então agora, pessoal, para a tarefa da aula. Façam a tarefa da aula. Todas as aulas que a gente passa aqui nos canais, eu falo a mesma coisa. Se vocês não entrarem em ação logo depois de assistirem o conteúdo, vocês não aprendem. É como você querer aprender a nadar no livro. Você pode ler a biografia do Michael Phelps. Eu repito o mesmo exemplo, para ficar bem claro. Se você não pular lá na água e não bater os braços e as pernas, você não aprende a nadar. E aqui é a mesma coisa. Se você só assistir o conteúdo da parte teórica e não entrar em ação, você não aprende. Qualquer ação serve. Aqui não interessa a qualidade da ação. Pode fazer um resumo, pode gravar um vídeo ensinando, pode ensinar para o seu irmão, ensinar para sua irmã, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Tanto faz. Você só precisa entrar em ação. Aqui eu vou colocar para vocês agora a técnica de Feynman, que é uma das melhores que eu já vi no sentido de memorizar o conteúdo e de aprender o conteúdo. Faça um resumo com as suas palavras e ensine para uma criança, como se você estivesse ensinando para uma criança. Quando você estiver fazendo esse resumo, você vai usar palavras tão simples como se você estivesse ensinando para uma criança, que na hora que travar, por exemplo aqui, você está fazendo um resumo, chegou na hora da crença limitante de ressignificar a crença, você travou, tá ali, mostrou para você ali que você precisa rever aquela parte. Olha como é poderosa essa técnica. É o Richard Feynman, um físico aí famosíssimo. Quando você está fazendo um resumo, que você usa as suas palavras como se você estivesse ensinando para uma criança, na hora que travar, na hora do seu resumo que travar, é onde você precisa rever, que você precisa melhorar. Correto? Então bora para a tarefa da aula. Primeiro, liste uma intenção objetiva, um desejo que você deseja alcançar, um desejo ardente do seu coração que você deseja alcançar. Agora identifique uma crença limitante ou um medo inconsciente que pode estar impedindo o seu progresso. Pessoal, esse exercício muito possivelmente vai ter que ser feito mais de uma vez. Você vai ter que voltar lá atrás da sua vida, você vai ter que entender por que você não consegue dar seguimento, por que você não consegue progredir naquilo, o que é que te bloqueou, qual foi o trauma, qual foi o evento. Correto? É apelido de menino, isso aí, mundo de adolescente, isso te trava demais. Pode ser um professor que falou que você não era bom o suficiente, pode ser seus pais. Pais, na hora que estão com raiva, eles estão te ensinando a fazer o homework ali, e você está travado no negócio, não consegue aprender, que o seu pai grita com você, fala, deixa de ser burro, menino. Pais despreparados que chamam a criança de burra. Bloqueou. Deixa de ser burro, menino, que o seu pai fala com você enquanto você é criança, bloqueou. Porque você nunca mais vai querer ouvir aquilo do seu pai. E que te impede de fazer coisas novas, impede de tentar coisas novas, porque vai que você faz e fracassa. Seu pai vai chamar você de burro de novo. Então, volte lá. Pronto, primeiro ponto. Liste o objetivo que você deseja alcançar. Segundo, identifique a intenção subjetiva, ou seja, o trauma ou a crença limitante.
Terceiro, volte na origem do bloqueio. Volte na origem do trauma, na origem da crença. E assista aquela imagem de novo fora do seu corpo, com a mente de um observador de fora, e assista aquilo. Você realmente é burro ou foi o seu pai ou sua mãe que perdeu a paciência com você? Faz sentido, ou às vezes você não se preparou direito para aquela prova. Ou às vezes você levou bomba na escola porque você fugia, matava a aula. São diversos motivos. Você só precisa entender que ninguém é burro. Seu cérebro é igual ao do Albert Einstein. Você só colocar energia naquilo que você quer. Então não existe essa crença. Mesmo que as pessoas acreditem que aquela crença seja verdadeira, aquilo ali é só uma visão por trás das lentes de quem te bloqueou. Correto? Eu volto a dar o exemplo do negócio do feio, do magro, do magrelo, do desengonçado, do gordo. Não existe isso. Isso é zoação de criança, de adolescente, que isso é um problema na vida da gente. Grupo de amigos que te bloqueia. Ou então, simplesmente, ele está te olhando através das lentes dele. Vou repetir, o feio e o bonito não existem. Você pode ser feio para fulana e pode ser bonito para fulana de tal. O burro e o inteligente não existe. Na mente do Bill Gates eu sou burro. Na mente de um pedreiro que nunca estudou eu sou inteligente. Com todo respeito a todas as profissões dos pedreiros, mas um cara que não tem escolaridade pode achar que eu sou mais inteligente que ele. Mas aí está provado que é só uma questão de perspectiva, de trás das lentes daquelas pessoas. Então a crença não existe. Quando você põe esse significado na sua crença, ela automaticamente acaba. Ok? Só que pode ocorrer de quando você tiver que entrar em ação de novo, você voltar com aquilo. Porque uma coisa que ficou bloqueada em você 10, 20, 30 anos, não é da noite para o dia. Mas aí o que acontece? Entra em ação. Continua fazendo apesar do desconforto. Toda vez que você enfrenta os seus medos, o medo que era desse tamanho fica pequeno. E toda vez que você corre dos seus medos, o medo que pode ser pequeno, ele cresce. Correto? Então, a partir do momento que você ressignificou a crença, entra em ação. Faz ações para poder confirmar que aquela crença era falsa. O micro resultado, o avanço, as pequenas vitórias, isso vai te curar. Você vai ter autoestima, você vai ter autoconfiança, seja para se aproximar de uma namorada, seja no mundo dos negócios, seja para a sua vida. Positivo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Você aí do YouTube, deixa o like, deixa um comentário. Aqui no Instagram da mesma maneira. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!